Hoje você vai aprender a especular. Porque a história que eu vou te contar não tem como eu comprovar. Eu preciso ser honesto com você. É preciso ter uma transparência entre nós dois. Então hoje eu vou falar sobre uma história que provavelmente você já ouviu. Você que é da velha guarda, provavelmente você assistia, os seus pais cantavam essas histórias para vocês, e simplesmente é uma coisa que tem a ver, tá, de modo indireto com os hebreus, né, da Bíblia, e tem a ver de modo direto com o mundo ancestral do passado e a riqueza dos detalhes. Provavelmente você que é brasileiro, me desculpa eu te falar isso, tenho que ser honesto, você foi doutrinado a não valorizar o seu país. Só que o Brasil é um país muito rico, rico até em culturas. Cultura essas que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Lembrando, claro, se você não conhece o meu trabalho, eu faço vídeos como esse aqui no YouTube. Você pode conhecer o meu trabalho através aí do Telegram, tá? E também tem o meu curso aí, que é um link na descrição. Fazendo o meu curso, você tem o meu suporte pessoal, você pode conversar diretamente comigo, tá? E eu ensino você até onde vai a toca do coelho do mundo empreendedor. Será que a gente tem que demorar 40 anos para comprar uma casa mesmo? Ou será que dá pra gente conseguir isso em pouco tempo? Então por lá, se você quiser empreender, tem um link aí na descrição. O que eu vou falar hoje para você? É um assunto especulativo, tá? Especulativo. Hoje eu vou falar para você sobre o folclore brasileiro. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso aqui. E a arqueologia proibida. Porque é uma história alternativa à verdadeira história sobre esse folclore brasileiro. Tá bom? O que é esse folclore que eu vou falar para você? Você lembra que você assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo lá na Rede Globo? Lembra disso? Então, essa foi uma idealização do Monteiro Lobato. As pessoas acreditam que Monteiro Lobato era uma pessoa que ficava escrevendo histórias. Só que Monteiro Lobato era uma pessoa bastante inteligente. Inclusive, eu vou falar sobre as conexões que ele tinha com pessoas de grande conhecimento aqui também, tá? Então, hoje eu vou falar para você em específico da Cuca. Você deve lembrar dela, daquela jacaré que andava com dois pés, formato humanoide, e que ficava tentando pegar lá o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, aquela história, ela foi baseada numa outra história, que foi baseado numa coisa que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então hoje você vai entender um pouco mais sobre a riqueza da cultura brasileira. Olha só, primeiro, vamos falar de uma perspectiva, um mito, tá? Vamos falar sobre a Cuca. Como é que as pessoas enxergam a Cuca? As pessoas enxergam a Cuca como uma mulher idosa com formato de jacaré. É o que aparece na televisão, é o que as pessoas falam. Segundo, mora no subterrâneo, submundo, em solo brasileiro. Correto? A Cuca mora no subterrâneo, submundo, em solo brasileiro. E terceiro, rouba crianças desobedientes. Então, isso aqui é o que é relatado sobre a Cuca, né? Ela rouba crianças desobedientes. É claro que não é para fazer carinho, né? Todo mundo sabe muito bem para que ela rouba. E claro, vamos falar um pouco da perspectiva realista, uma especulação. Primeiro, ela é uma mulher idosa com formato de jacaré. Nós temos hoje conhecimento nos dias atuais para interpretar isso de uma outra forma. Nós podemos interpretar isso como uma reptiliana, tá bom? O reptiliano é um gene, tá? Que é metade homem, metade réptil. Ou uma mistura entre os dois. E como que isso um dia aconteceu, né? Nós vamos falar sobre isso. É um gene de Lúcifer, tá? Chamado aí, da sua classe, é o queruve, ok? Que é querubim. Termo correto é queruve. Vou explicar sobre isso. Como é que a Cuca pode ser uma reptiliana? Na história bíblica, eu não estou falando de outras crenças, apesar que tem indícios em outras crenças. Mas na história bíblica, Lúcifer não é o verdadeiro nome, tá? É Ra-Satã, mas Lúcifer, ele tentou Eva no Jardim do Éden, ok? E nas Bíblias convencionais fala que ele tentou Eva com
um fruto proibido. E muitas vezes esse fruto proibido é uma maçã, né? Porém, eles deixam, né, um segredo meio oculto nisso. Quando você abre uma maçã no meio, né, a aparência de uma maçã parece o órgão feminino. Mas, na verdade, quando Lúcifer tentou Eva, ele simplesmente coabitou com Eva, né? E eles fizeram sexo, ok? O termo correto é esse. Nas Bíblias antigas, Eva descreve na Bíblia a seguinte frase: eu obtive um filho do varão. A tradução de varão é Baal. E Baal é um dos inúmeros nomes de Lúcifer. Ele tem uma porrada de nome que você não pode imaginar. Mas um dos nomes dele é Baal. Então ela fala, obtive um filho de Baal. Então por isso se cria a inimizade entre o homem e a serpente. Por conta disso, Lúcifer, ele é um anjo da classe queruve. Muitas vezes a história nos mostra que queruve é um anjo de várias asas, que é um posto acima no céu, com várias cabeças. Leão, touro, e daí vem Baal, vem homem e águia. Mas também, queruve, tá? É uma classe de anjos que são representados como serpentes aladas, como dragões, tá? As pessoas se limitam apenas a esse formato, que é um anjo com 4 cabeças, mas também pode ser representado como um anjo no formato de réptil, tá bom? Que é o que eu acredito no momento. Então, Lúcifer era um anjo no formato de réptil. Um anjo, muitas vezes, as pessoas descrevem como um ser espiritual. Porém, na própria Bíblia, diz que os santos sentinelas, de lá de cima, olharam para baixo, enamoraram das mulheres e decidiram coabitar com elas. Então você vê que um anjo não é só um ser espiritual. Ele pode ser representado como ser físico. E isso tem muita ligação com o que eu vou falar aqui agora. Que Lúcifer, habitando com Eva, deu origem a um filho chamado Caim, ok? Que é uma mistura, né, entre anjo e ser humano. E essa mistura deu origem ao que nós chamamos de reptiliano. É uma fábula, é um mito. Mas isso explica o porquê existem esses répteis. Por que existem esses reptilianos? E por que eles vivem no submundo? Como é que eu posso explicar isso aqui para você? Porque essa história de réptil não é só brasileira, está no mundo inteiro. Para você ter ideia, os japoneses falavam sobre isso, os chineses, os egípcios, os hebreus, todo mundo tem uma história sobre esse povo aqui, tá? Então, a conexão que nós temos hoje é o quê? Que a descendência de Lúcifer, que é Caim, tá? Coabita na Terra, se multiplicou com mulheres, e nós temos aí a descendência reptiliana, tá bom? Falado disso, outra coisa, mora no submundo, né? A nossa Cuca é um ser que mora no subterrâneo, né? Retratado num sítio do Capão Amarelo, em fábulas que mora no submundo em solo brasileiro. O submundo não é muito descrito pelas pessoas, mas é algo rico em detalhes, tá? Muitas pessoas já falavam que existiam civilizações abaixo da Terra, abaixo do que nós estamos pisando aqui. Isso não é um conhecimento novo, tá bom? Então mora no submundo. E aqui eu já fiz uma aula falando sobre os domínios de Agartha, sobre os domínios de Gaia. Agartha é uma cidade, tá? E Gaia é uma região. Então, eu já vinha falando sobre isso aqui, tá? Agora, por que esses seres moram no submundo? Eu vinha falando, tem uma ligação com a Bíblia, ok? E também com qualquer outra religião. Até mesmo os maias já falavam o seguinte, que o dilúvio aconteceu, é unânime, universal. Qualquer povo, qualquer índio, você perguntar, tem alguma história de dilúvio, tá bom? É unânime e universal. Então, simplesmente para eles se refugiarem do dilúvio, eles passaram a morar no subterrâneo. A grosso modo é sobre isso. Eu já fiz um vídeo falando também. Então, simplesmente, né, é um réptil, uma descendência de Lúcifer, que mora no subterrâneo devido ao dilúvio e se alimenta de sangue e carne humana, principalmente de crianças. Por quê se alimenta de sangue e carne humana? Na Bíblia, no próprio Gênesis, quando Caim mata Abel, o Criador amaldiçoa Caim com uma marca. E o Criador ainda fala com Caim, você plantará e a terra não lhe dará recursos, não lhe dará mais forças. Se você plantará o seu alimento, você irá cultivar e você não terá mais forças. Então, simplesmente, o Criador amaldiçoa Caim, tá? E Caim, para poder se alimentar, sabendo que os alimentos não vão mais lhe trazer energia, começa a devorar o ser humano.
Então, a história, por exemplo, do primeiro vampiro do mundo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é sobre Caim, que passou a beber sangue e comer carne humana para obter força. É óbvio que não é algo legal, não é algo agradável, né? Nesse povo aqui foi um povo perseguido, óbvio, né? Tá comendo carne humana, bebendo sangue humano, né? A terra tá cheia de ser humano, o ser humano não vai gostar disso. Então, simplesmente, se alimenta de sangue e carne humana, principalmente de crianças, devido à pureza. Então, basicamente, a história da cuca tem muita relação com a história dos hebreus, tá bom? E o que eu preciso falar para você? Quem que idealizou a história da cuca? Quem que foi o precursor da história da cuca? O precursor foi Monteiro Lobato. Muitas pessoas conhecem Monteiro Lobato por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ok? E claro, né? Claro que o Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma riqueza de detalhes, é um folclore brasileiro. Porém, é um conhecimento muito mais profundo do que você imagina. E o Monteiro Lobato, ele tinha um contato, uma conexão chamada com Francisca Castro, que é a autora de um livro chamado Brasilidades. Nesse livro, a Francisca mostra que o nosso país, o Brasil, é muito mais ancestral do que nós imaginamos. Então, o Monteiro Lobato, ele trocava cartas, ele tinha contato com a Francisca Castro, e eu acredito, devido a esse contato, que o Monteiro Lobato também acreditava que o Brasil é um país muito rico, muito ancestral. E daí ele lançou, né, um livro chamado O Saci. Esse livro foi a primeira aparição da cuca, o Saci, ok? E muitos dizem que o Saci que pula de uma perna só pula de uma perna só porque a cuca comeu uma perna dele. É um relato, é uma especulação. Então, simplesmente, o Monteiro Lobato, que foi o precursor, tinha um contato direto com Francisca Castro, que é autor do livro Brasilidades, e não só com Francisca Castro, como Gustavo Barroso, como outras pessoas daquela época, tá bom? Gustavo Barroso, por exemplo, escreveu vários e vários livros. Na minha visão, é simplesmente o maior autor de conhecimento profundo do Brasil de toda a história, tá bom? Então, assim, esse era o convívio dessas pessoas. Essas pessoas sabiam muito mais sobre o Brasil, sobre as riquezas, sobre o subsolo da terra, do que você possa imaginar um dia. Então, por exemplo, tá, qual que eram as fontes de Monteiro Lobato? Será que ele decidiu criar Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi idealizado pela Globo? Será que ele decidiu escrever o livro Saci, falar sobre a cuca, porque ele teve um vislumbre cósmico? Ou será que ele foi procurar informação? O Monteiro Lobato, assim como todos nós, ele foi procurar informação, foi procurar saber sobre essas histórias. E o Monteiro Lobato chegou a uma seguinte solução, que ele estava estudando na época, que existia um dragão, né, que São Jorge matou. Naquela época, muito se falava do dragão que São Jorge matou. Lembra da história São Jorge o dragão? Na verdade, o nome é Jorge. A Igreja Católica o nomeou como santo e colocou o nome de São Jorge. Eu vou retratar como São Jorge para ficar mais fácil de entendimento. Mas o nome dele é Jorge, tá bom? Então, muito se falava naquela época, tá? E até hoje se fala sobre o dragão que São Jorge matou. Eu vou fazer um vídeo, estou fazendo as minhas pesquisas, vou fazer um vídeo sobre o São Jorge e o dragão. Vou trazer para você aqui no YouTube, tá? E no Telegram. Só que é o seguinte, esse dragão que São Jorge matou tem um nome. E qual que é o nome do dragão? Ele tem o quê? São 3 variantes, 3 variações de nome. Um deles, presta atenção, Coca. Você já ouviu a palavra chamada Coca? A palavra Coca, tá, era um dos nomes desse dragão que São Jorge matou. Tá? Outra palavra que era El Coco. Por que isso? Porque São Jorge matou um dragão, um lagarto gigante, formato humanoide, ok? Ele matou, mas não esse lagarto não é só um lagarto no mundo inteiro, e sim, era um relato de culturas antigas, inclusive os mexicanos, o pessoal da Argentina, que saía da terra do nada, tinha algumas grutas, e saía um povo esquisito de lá, geralmente um povo no formato de réptil. Então, muitas vezes, eles referenciavam esse povo com outros nomes. Por exemplo, El Coco. A palavra coco, não de coco que você toma,
vem disso. Coca é uma palavra, cuca é outra palavra. Então a derivação para esse dragão que São Jorge matou é cuca, coca e el coco. Se não me falha a memória, el coco vem da língua espanhola, coca vem de Portugal, se não me falha a memória, e cuca vem do brasileiro. Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? É um dragão que vive no subterrâneo, tá? Que São Jorge matou. Outra coisa, existe um forte relato, eu não me lembro o nome, se era em Portugal, no país de Portugal, mas é o seguinte, tem um feriado chamado Corpus Christi, tá? Que é a festa em ascensão da luta de São Jorge do Dragão. Então, Corpus Christi, na verdade, tá? Quando começou em Portugal, se não me falha a memória, posso estar errado, é uma festa que é comemorada porque São Jorge matou o dragão. E esse dragão é o dragão que o Monteiro Lobato usou para fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele não falou assim, vou criar um jacaré, não. É porque ele viu, ele sabia que era um jacaré, um formato humanoide, e ele trouxe essa história para o Brasil. Apesar que já se existiam relatos desses jacarés no Brasil aqui também, tá? Então a etimologia, cuca, coca e el coco é a mesma variante para o dragão que São Jorge matou, que foi usado para o sítio do Pica-Pau Amarelo, tudo bem? Até aqui você entendeu. Existem algumas músicas de folclore brasileiro que relatam sobre isso, até mais antiga do que Monteiro Lobato. Porém, né, com o devido sucesso do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato acabou ficando o idealizador do folclore brasileiro. Só que o folclore brasileiro é muito mais antigo, tá bom? Então nós temos a música A Cuca Te Pega, né? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. É uma música folclore brasileira. Pra quê? Para ensinar a criançada a tomar cuidado com esses seres que ficavam andando, né? Toma cuidado com a cuca lá, cuidado com a cuca te pega daqui, te pega de lá. Então já era uma música assim inventada no Brasil na época antiga, tá? Para os caras ficarem longe desses seres, fica longe desse ser, tá? E geralmente a música é o que fica na cabeça, né? Você não esquece, né? Então outra coisa, uma música muito antiga que era para criança mais nova ainda. Nana neném que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Então é terrível. Quem inventou essa música talvez seja uma pessoa que goste de ver a dor do próximo, né? Mas Nana neném que a cuca vem pegar também é uma música de folclore brasileiro que retrata sobre esses seres. Esses seres, esses répteis aí, eles não conseguem viver do solo, do alimento que é plantado. Eles têm com eles a maldição de Caim. Eles não conseguem sobreviver do alimento da terra. Então eles têm que o quê? Ficar bebendo sangue, comendo carne humana. É claro que é um mito, é uma fábula, é um folclore, uma especulação. Mas isso explica por que esses seres comem carne humana. Tá? Isso também explica, entre aspas, uma especulação, o desaparecimento de muitas pessoas. Tá? Porque esses seres precisam de carne e sangue humano. Tá bom? Então nós falamos sobre isso, tá? Vamos falar um pouco sobre a classe de querube de Lúcifer, que deu origem ao reptiliano, tá? A gente tem a etimologia, que é um anjo de quatro rostos, né? Touro, homem, leão e águia. Lúcifer é representado como a cultura japonesa, como a serpente alada, dragão, né? A serpente alada. Nós tivemos Caim e Cuca é uma história bíblica, exatamente. Então o que você precisa entender até agora? Para a gente poder finalizar o vídeo, o que você precisa entender? Muitas vezes, a verdade está na nossa cara. A verdade está na nossa cara. E a gente acha que aquilo ali é uma fábula. Nossa, Monteiro Lobato criou uma história a respeito de Cuca, não sei o quê. Que história bonita, não sei o quê. Bonita não, né? Entre aspas. Mas, criou a história. Não criou. Ele estava pesquisando. Assim como Francisca, como Gustavo Barroso, e o cara entendeu logo de cara que esses seres existiam. E para poder, numa tentativa de fazer com que as pessoas não fiquem tão vibradas nisso, começou a criar histórias. Toda vez que você tem um caso muito famoso, esse caso se torna história, se torna fábula. Por exemplo, ET de Varginha, né? É uma coisa que aconteceu muito forte, mas com o passar dos anos, aquilo ali virou história para churrasco, virou folclore, virou fábula, virou mito. Mas não quer dizer que virou fábula, virou mito, que no passado não existia. Não quer dizer que São Jorge matou o dragão, que eu vou falar sobre isso, no passado, que é um folclore, que não aconteceu.
né? A gente tem que ter a mente aberta para tentar entender o todo, para tentar entender o que aconteceu. Então, Cuca, na verdade, segundo aqui as pesquisas de Monteiro Lobato, tá? Que ele originou, era o dragão que São Jorge matou. Cuca, Coca, El Coco. E simplesmente esse dragão, na verdade, era um réptil. É uma maneira literal de falar, ó, matou um dragão. Nossa, que história bonita, né? Mas eu não acredito que foi um dragão. Eu não acredito que um homem, num cavalo, matou um dragão que tem até uns 50 metros de comprimento. Eu acredito que matou foi um réptil. Ficou muito famoso, né? Talvez um general de guerra, sei lá, o que ele matou lá. Mas eu não acho que foi imenso, não. Até porque as fotos da Igreja Católica, que são retratadas sobre São Jorge, mostram um dragão de no máximo 2, 3 metros. Não mostra algo colossal, tá bom? Então, assim, que nesse momento agora que eu estou estudando, eu penso nisso, tá? Mas a gente já entende que Cuca não é um ser que é uma fábula. Sim, esses seres podem ainda existir. E esses seres podem estar vivendo abaixo da gente mesmo. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, no Brasil, tem uma cachoeira, uma gruta chamada, acho que é Toca do Diabo, alguma coisa desse gênero. Ninguém colocou o nome lá à toa. Vou colocar esse nome aqui à toa. Não, é porque realmente as coisas que saíram de lá não eram coisas boas. Então, assim, o que nós falamos de mito, o que nós desmerecemos, né, os povos antigos, os caras já ficavam alerta, ó, esses seres aqui você tem que tomar cuidado, esses seres aqui não sei o quê. Inclusive a Cuca, tá? Ela é retratada por o misticismo como bruxa, né? Como uma bruxa, alguém que fazia feitiçaria, tá? Então esse povo reptiliano, eles têm aí os segredinhos que eles fazem aí, que na época era interpretado como bruxaria, tá? Porém, o que eu tenho que te falar, sim, bruxaria, tá? Eu concordo, mas eu tenho que te falar que esses seres aqui são evoluídos, tá? Como é que eu posso explicar isso para você? Olha só, você tem que entender que esses povos antigos, esses répteis que se abrigaram no subsolo, eles se abrigaram no subsolo por conta da era pré-diluviana, que aconteceu o dilúvio, houve uma guerra nos céus, uma outra guerra, erradicaram todo o povo em cima, só sobrou a família de Noé, tá? Então o que aconteceu? Esses povos antigos foram se abrigar no subsolo. Só que a tecnologia que esse povo tem é muito grande, tá? Mesmo sendo grande, não supera dos anjos, tá? Não é porque um anjo é um ET, não, porque a tecnologia vem dos anjos mesmo. Então, simplesmente, esse povo usa e usava outra tecnologia. Quem se interessou muito por esses seres aqui era Hitler. Hitler fez estudos sobre isso aqui. Mandou pesquisadores pelo mundo inteiro procurando entradas de submundo para poder buscar tecnologia. E no final da guerra, Hitler já estava com caça, já estava com disco voador, já estava com não sei o quê. Dizem, né? Dizem. É uma história que eu não posso comprovar, mas eu também acredito que ele fugiu para a Antártida. Teve uma... Eu não lembro do nome da missão. Eu não lembro se era Fishball, Paperclip. Acho que era Paperclip. Eu não lembro. Eu sei que os caras foram atrás de Hitler na Antártida e simplesmente brotou um disco voador com uma suástica e simplesmente derrotou os caras lá. Os caras devem bater em retirada. Depois, o almirante Burns, né, que foi lá, fez uma pesquisa, não sei o quê, descobriu que tinha coisa por baixo, falou assim, ó, manda uma bomba nuclear naquele lugar, mas erradica esse povo, erradica, não deixa ninguém sobrar. Não é coisa boa que vem de lá. Aí o que aconteceu? Apareceu aquele famoso caso nos Estados Unidos dos OVNIs sobrevoando a Casa Branca. É um relato, né? Os caras estavam lá no Congresso para provar, para mandar uma bomba naquele lugar, e de repente os caras olharam para cima, cheio de OVNI lá na tela. O que aconteceu? Eu não sei se alguém pousou ali, conversou com a Casa Branca, mas depois daquilo ali, o assunto se encerrou, ninguém fala mais sobre isso. Houve o Tratado da Antártida e ninguém fala mais nada sobre isso. Então você vê que existem conexões. Para eu te explicar sobre os OVNIs, para eu te explicar sobre isso, você primeiro tem que entender, ter a sua mente aberta, que isso aqui pode ser real. Isso aqui está profundamente ligado ao submundo, aos domínios de Gaia. Por exemplo, você lembra no filme, eu não lembro se é isso de fato, mas eu acho que no filme Avatar fala que eles viviam na Pangeia. Se não me falha a memória, eu posso estar errado, vocês me corrijam aí. Mas Pangeia era o único continente no mundo inteiro, tá? Que eram os domínios de Pan, um dos filhos de Caim. Aí depois desse reset, desse dilúvio, né, as coisas mudaram.
Esse povo foi se abrigar em Gaia, os domínios de baixo, tá bom? Então assim, pessoal, é uma história que parece algo de outro mundo, mas que tem conexões com a realidade. Por exemplo, esse povo que é reptiliano aí, tem histórias pra tudo quanto é lado. Tem história. Se eu ficar falando sobre fábula antiga aqui, eu acho que eu faço uns 1000 vídeos. Sem brincadeira. Cada hora aparece um. Essa aqui é do Brasil, ó. A Cuca, que é um jacaré humanoide que vive no submundo e tenta sequestrar o ser humano para comer, é uma história antiga no Brasil. Não é nova. Esse aqui é muito antigo. Tá? Só não usava o nome Cuca, mas era um réptil. E depois foi virando uma fábula, virando um conto de história, virando não sei o quê, um mito, que virou história de churrasco. Mas, no começo, era algo terrível. Os caras iam trabalhar na fazenda, tinha que ter guarda, porque não sabia, ó, tem uns caras aí, ó, deixa eu te contar um negócio, tem um ser aí que parece um réptil, você fica com uma espada e uma lança na mão e não deixa entrar. Era mais ou menos isso. Só que foi passando o tempo, a coisa foi mudando, né? E deu no que deu, virou fábula. Mas eu não acredito que possa ser real. É especulativo? É. Tem como eu comprovar? Não, não tem como eu comprovar. É algo que eu vou ter que falar que é fábula. Infelizmente eu tenho que ser realista. Não, é um mito, é uma fábula, uma mitologia, mas é uma conexão, né? Então você vê essas conexões. E tudo começa com pecado no mundo. Não é porque eu sou... Vou dar um exemplo, tá? Não é porque eu creio na Bíblia que eu estou conectando tudo com a Bíblia, não, tá? Se você pegar, por exemplo, se não me falha a memória, tem uma religião que não é o Alcorão, é outra religião que fala sobre Lúcifer também, que teve uns seres. Tem uma história na Índia que fala sobre isso, tem uma história... Mas são conexões, tá? São conexões. A Bíblia, na verdade, no meu ver, pelo menos o Antigo Testamento, é um diário de bordo de tudo que estava acontecendo. Principalmente com o Gênesis, né? Tem um livro chamado A Caverna dos Tesouros, né? De Adão e Eva, que fala sobre isso aqui, ó. O início dessa história aqui, ó. Caim criando cidades, coabitando com várias mulheres, né? Cara, foi coisas terríveis no passado. Então nós temos que tentar dar valor ao conhecimento passado. Se nós aprendermos o que os povos antigos sabiam, nós não vamos cair novamente no conto do vigário. Quando você sabe o que vai vir, é muito difícil de você cair no conto do vigário, que é a mesma coisa sempre, sempre, sempre. Tá? O conto do vigário é aquela mesma história, é quando você tá andando no centro da cidade, aí tem um cara lá com uma mesinha, com 3 copinhos, colocando uma moedinha ali e fala assim, ó, se você acertar essa moedinha aqui, eu te dou, sei lá, 50 reais. Mas você tem que investir 2 ou investir 10, sei lá quanto que o cara vai te oferecer. Aí o cara fica mexendo aquilo ali, ninguém acerta. Aí quando o cara tira os 3 copos, se for pra tirar, cadê a moeda? O cara sumiu com a moeda na mão. Foi tão rápido ali que você não viu a moeda. Então você nunca vai acertar. É um conto vigário. Cada hora pega um trouxa ali. Essa é a história correta. Então se você acha que, por exemplo, aquilo ali é um folclore, eu não vou dar valor àquilo ali. Beleza, mas quando você vê um réptil em algum lugar, quando você vê um humanoide, sei lá se vai aparecer na televisão, eu sei lá se vai aparecer, não sei, eu não faço ideia, eu não sou onisciente, mas quando você vê um trem, você fala, pô, peraí, eu lembro lá daquela vez que o cara falou que isso aí já é uma coisa antiga. Os povos antigos tinham medo desse povo aí, ó. Os povos antigos se armavam contra esse povo. Inclusive teve guerras, teve lutas, né? Inclusive, eu não vou falar sobre a Guerra Santa, um dia eu falo sobre isso, mas teve guerras, os caras lutaram contra esses seres aqui. Né? Então, peraí, será que esses seres são tão bons assim? Por que o ser humano está sempre lutando contra eles? Então você não vai cair no conto do vigário. Essa é a profundidade do conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Tá bom? Bom, por hoje é isso. É um conhecimento muito bacana, é um folclore brasileiro. Espero que você tenha aprendido, tá? É uma sabedoria antiga, ancestral, mas que te mostra a riqueza do teu país, a riqueza da cultura brasileira, que nós não devemos desmerecer, tá bom? Lembrando que eu também estou no Telegram, assim como no YouTube, tá? Eu vou até onde o YouTube deixar, mas eu também estou no Telegram. Eu tenho um site também, daqui para frente eu vou começar a divulgar o site, que eu vou falar sobre esses assuntos aqui. Em breve eu vou trazer mais novidades sobre esses assuntos aqui. E também, né, não deixe de falar do meu treinamento. Quem quiser um contato mais íntimo comigo, Humberto, eu queria abrir um negócio, como é que eu faço para abrir um negócio no Brasil, como é que eu consigo empreender, como é que eu consigo prosperar. Você já entendeu que não dá
trabalhar fichado, ser assalariado, não é algo ruim, mas não vale de te garantir comprar uma casa. Às vezes o sistema quer que você fique preso no sistema a vida toda. E quando você é empreendedor, você consegue, em pouco tempo, realizar essas coisas que você precisava. Comprar uma casa, melhorar a sua vida, dar um pouco de qualidade para sua família. Então, eu ensino, né, no curso chamado Como Vencer Todas, a empreender verdadeiramente. Quem quiser, tem um link aí na descrição, tá bom? Bom, sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero que esse conhecimento possa ter sido de suma importância para você, tá bom? Espero, né, que eu esteja aí fazendo o próximo vídeo para você sobre São Jorge aqui, tá? Eu tô estudando, eu vou trazer o próximo vídeo para você sobre isso, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.